Olá a todos, meu nome é Jean Francisco e seja muito bem-vindo ao canal Falando a Sã Doutrina. E no vídeo de hoje estarei falando sobre um evento muito importante para os crentes desta dispensação das igrejas locais. E o nosso texto, que é o arrebatamento, a retirada dos salvos. E o nosso texto base se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 em diante. E sem mais delongas, sem enrolação, vamos ao nosso assunto. Rogamos, porém, ó irmãos, em razão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reunirmos-nos juntamente a Ele, para não seres vós facilmente e cedo abalados e movidos para longe do vosso entendimento, nem clamardes de medo, quer por causa de espírito, quer por causa de palavra, quer por causa de epístola, como se provinda de nós, como se já anteriormente tem chegado o dia de Cristo. Que ninguém vos engane, segundo nenhuma maneira. Porque não será assim sem que haja vindo a retirada primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que está se opondo e se exaltando sobre tudo que está sendo chamado de Deus, ou sobre tudo recebedor de devoção religiosa, com o propósito de ele, dentro do lugar santo de Deus, como se fosse de Deus, se assentar apresentando a si mesmo como que é de Deus. Paremos aqui por enquanto. E dando entendimento, o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses, principalmente este contexto, porque alguém em nome de Paulo, em nome de seus cooperadores, tinha escrito uma epístola, uma carta, em nome dele, para que, dizendo que o arrebatamento já tinha acontecido e que aqueles que estavam ali estavam perdidos, fazendo culto vão. E Paulo escreveu justamente isso para desmentir eles e consolá-los, mostrando o que de fato ia acontecer ainda até que o dia de Cristo viesse. Antes de entrarmos na explicação do texto, vamos deixar logo definido aqui, pela própria escritura, é claro. As frases dia do Senhor Jesus Cristo, dia de Cristo, dia do Senhor Jesus, estas frases exatas só se encontram exatamente dentro da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos até a epístola do apóstolo Paulo a Filemão, ou seja, só nas epístolas para as igrejas, interessadas diretamente às igrejas. Por quê? Porque essas frases tratam exatamente do dia que os crentes estarão com Cristo nos ares, ou seja, para receber os galardões, as recompensas, para serem livrados da ira que há de vir. Já a frase exata, dia do Senhor, ou então as outras frases que tem o mesmo assunto, dia da ira do Senhor, o dia da ira, se refere exatamente ao período que chamamos de grande tribulação, ou seja, nós chamamos grande tribulação por causa da descrição que Cristo deu em Mateus 24 e nos outros evangelhos, falando sobre as calamidades que hão de acontecer muito em breve. E por isso chamamos de grande tribulação. Só que a grande tribulação que falamos é exatamente o dia da ira do Senhor, onde ele derramará sua ira acumulada de todos os séculos nesta última geração. E isso, é claro, após a retirada dos salvos, porque os salvos da dispensação das igrejas que estiverem vivos para a vinda do Senhor, eles não vão ficar para a ira de Deus, porque está escrito que ele nos livra da ira futura. E qual é a ira futura? Exatamente a grande tribulação, o dia do Senhor. Então, vamos mostrar o que o texto de 2 Tessalonicenses 2 está dizendo. Rogamos, porém, ó irmãos, em razão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reunirmos-nos juntamente a Ele. Paulo já começa mostrando o assunto. O assunto é a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Esta palavra, reunirmos-nos juntamente a Ele, é uma palavra grega com uma ênfase. Esta ênfase, nós não temos palavras
100% exatas para traduzi-la. Por isso nós não tentamos traduzi-la. Mas se fôssemos colocar uma tradução que mais ou menos dê o significado, poderíamos colocar como assim, por exemplo, em razão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso super reunirmos-nos juntamente a Ele. Por quê? Porque quando essa ênfase é colocada, é uma coisa além do usual, ou seja, a palavra grega é a palavra sinagoga, ou seja, sinagogues, é antecedida do prefixo epi, ou seja, epissinagogues. E isso mostra que não é uma reunião, um ajuntamento comum, como acontece nos dias de hoje, seja para a Assembleia Legislativa, Assembleia Congregação em adoração a Deus, ou então até mesmo a sinagoga judaica, que a sinagoga é uma palavra grega também. E eclésia, que foi feita pelos gregos para mostrar o que eles faziam antes, ou seja, sair de suas casas para uma reunião para aquela cidade ou estado. Epissinagoga está tratando de um ajuntamento fora do comum, ou seja, não é feito normalmente. Isso porque está tratando exatamente do arrebatamento. E claro, o dia de Cristo é um evento um pouco depois do arrebatamento. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo neste texto que o dia de Cristo, ou seja, o dia de Cristo não virá sem que haja vindo a retirada. Retirada, ela é tradução da palavra grega apostasia. Apostasia, nas demais traduções das Escrituras, ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Transliterar é só você mudar a grafia de uma língua para outra, só que deixando a mesma fonética e o mesmo significado naquela língua. Mas a tradução, você coloca o significado para a língua daquele que está lendo. Espero ter explicado corretamente o que significa transliteração. Mas, retirando os pormenores, tradução é muito diferente de transliterar. Quando você traduz, você coloca o significado daquele idioma no seu idioma. Mas quando você translitera, você pega a mesma palavra daquele idioma e só muda para a letra, para a sua grafia. E muitas vezes, nas escrituras, isso causa enorme confusão. Muitas vezes não, quase sempre mesmo. É muito raro quando as transliterações das escrituras que não gera confusão. E esta palavra grega apostasia, que é esta aqui, cadê? Aqui, a palavra grega apostasia. Esta palavra significa retirar, ou qualquer palavra que seja sinônimo de retirada. Rapto, sequestro, também muitas vezes pode ser traduzido assim, apartar. E os tradutores que não traduziram esta palavra, mas transliteraram, eles seguiram o conselho que o rei James deu aos tradutores da Bíblia inglesa que leva o seu nome, a King James de 1611. Ele disse que as palavras como batismo, eclésia, apostasia e outras palavras não fossem traduzidas como anjo. Por exemplo, anjo é uma palavra grega que não foi traduzida, que significa mensageiro, mas está só transliterada para anjo, ou seja, ângelos virou anjo no português. Baptismo, que é no grego, virou batismo em português. E apostasia, no grego, virou apostasia no português também. Só que não está no seu significado literal, no seu significado exato. Isso porque o rei James fez isso é justamente porque a tradução exata dessas palavras e de outras anularia completamente a doutrina que ele cria. Ou seja, uma doutrina não bíblica, para ser sincero. Ou seja, isso foi um ato de covardia dos tradutores, porque eles não
quiseram ser fiéis ao máximo. Porque neste contexto, eles querem dizer que retirada aqui significa apartar-se da fé. Mas isso só pode ser entendido assim quando a palavra grega pistes, isto é, a palavra que a gente traduz para fé no português, e seja antecedida ou sucedida no contexto. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra fé não está colocada dentro do contexto, ou seja, não trata de retirada da fé, apartar-se da fé. Mas aqui está falando justamente do evento que irá ocorrer muito em breve. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser enquanto a gente estiver dormindo. Não sei, é iminente, é a qualquer momento. Ou seja, isso se trata do arrebatamento, a retirada dos salvos. William Tyndale é um crente que na época da Reforma fez uma das primeiras traduções da Bíblia para o inglês. Ele traduziu esta palavra corretamente, retirada. Esta aqui é a tradução de William Tyndale. Eu não entendo muito bem de inglês, e esse aqui ainda está no inglês mais antigo que da época da tradução da Bíblia do Rei James. Mas quem for bom de inglês pode ver que aqui ele não transliterou a palavra, ele traduziu. O processo de transliteração só se deu depois do Rei James, não antes. Antes todas as palavras eram traduzidas literalmente. Até mesmo Martim Lutero, que ele não batizava, ou seja, ele não mergulhava o candidato na água, ele aspergia, ele mesmo traduziu os textos que falam sobre João Batista e sobre o batismo como mergulhar, ou seja, mergulhar completamente em água. Ele não transliterou, ele traduziu. Então, que fique claro neste contexto que retirada aqui, como não está sucedida de palavra fé e nem antecedida, se trata unicamente da retirada dos salvos, ou seja, o dia de Cristo, que é quando os crentes estiverem com Ele para receber as suas recompensas, que é os galardões, pelo que fizeram na terra como crentes, seja mal ou seja bom, só vai vir quando acontecer a retirada, o arrebatamento. E além disso, para o dia de Cristo acontecer, o anticristo tem que se manifestar, ou seja, o arrebatamento acontece, o anticristo se manifesta, vai se assentar no lugar de Deus e o dia de Cristo vem. Os salvos dessa dispensação das igrejas que ficarem para o arrebatamento, eles não vão participar da ira que está para vir, porque a ira não é para os crentes, ou seja, está escrito que Deus não nos destinou para a ira, mas para a adoção. E outra, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, toda vez que termina um capítulo, ele diz que Deus nos livra da ira futura e esperar do céu ao seu Filho Jesus Cristo, a saber que nos livra da ira futura. Eu não estou falando 100% como está lá, porque eu estou falando de cabeça. E eu não quero tirar do contexto que estamos aqui, ou seja, do texto que está na tela, porque aqui é a Bíblia eletrônica e fica um pouquinho mais difícil de manusear do que a Bíblia em papel. Que ninguém vos engane segundo nenhuma maneira, porque não será assim, o dia de Cristo não virá sem que haja vindo a retirada, primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que está se opondo e se exaltando sobre tudo que está sendo chamado de Deus, ou sobre tudo recebedor de devoção religiosa, com o propósito de ele, dentro do lugar santo de Deus, como se fosse de Deus, se assentar, apresentando-se a si mesmo como que é de Deus. Não lembrais vós de que, ainda estando eu junto a vós outros, estas coisas eu vos dizia, e agora aquilo que o está detendo vós tendes visto, para ser ele revelado no próprio tempo dele. Porque o mistério do desprezo às leis já efetivamente opera, somente aquele que o está detendo agora, até que para fora do meio seja ele tirado. Esse contexto aqui se está se referindo ao que está dentro dos salvos, isto é, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo está nos salvos,
E é isto exatamente que está detendo o anticristo de se manifestar. E só quando isto sair daqui do meio, ou seja, do meio, que meio seja isso? Do meio da igreja? Não. O Espírito Santo habita no coração de cada salvo, na alma de cada salvo. E, ou seja, o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo não vai arrebatar a igreja, porque a igreja é só uma instituição que ele fundou para fazer a sua obra na terra, ou seja, pregar o evangelho àqueles que são perdidos. Mas no céu não haverá necessidade de haver igreja. Por quê? Porque no céu ninguém vai precisar se arrepender. Lá no céu, o Senhor Jesus Cristo não vai ser anunciado para que as pessoas se arrependam. Lá no céu ninguém vai ser batizado. Lá no céu ninguém vai tomar ceia do Senhor em memória da morte dele. Ou seja, ninguém vai anunciar a morte do Senhor até que ele venha, porque a gente já vai estar lá com ele. Não vai vir. Nós já estaremos lá. Esse negócio de que Cristo vai arrebatar a igreja é heresia. Não está na Bíblia que ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar os salvos. Porque nas igrejas não existe somente salvos. Existem pessoas que são perdidas, ainda que se digam salvas, ou acham que são salvas, ou talvez nem saibam que são salvas. Existe. Se Cristo fosse arrebatar a igreja, ia subir perdido também. Não, ele vai arrebatar os salvos que compõem a igreja e os salvos que não compõem a igreja. Este assunto é outro que pretendo explicar em outro vídeo. Mas o assunto principal aqui é o seguinte: o que impede que o arrebatamento aconteça? O que impede que o anticristo se manifeste é justamente o Espírito Santo que está no coração dos salvos. E quando nós formos tirados daqui, o Espírito Santo sobe junto. E isso vai deixar espaço livre para o anticristo se manifestar. A pessoa que será o anticristo pode estar viva? Pode estar viva. Mas para ele começar a agir como o anticristo mesmo, é necessário ter o arrebatamento, é necessário o Espírito Santo subir junto com os salvos para que aconteça isso. Desculpe. E o apóstolo Paulo ainda diz: não lembrais vós de que, ainda estando eu junto a vós outros, estas coisas eu vos dizia, e agora aquilo que está detendo vós tendes visto, para ser ele revelado no próprio tempo dele. E então será revelado aquele desprezador da lei, a quem o Senhor consumirá pelo assopro da sua boca e anulará pelo esplendor da sua vinda. A vinda de quem é segundo a energizada operação de Satanás em todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e em todo o engano da injustiça naqueles que estão se fazendo perecer em pagamento porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Isto é, aqueles que escutaram o Evangelho, entenderam, mas não quiseram se arrepender, se recusaram se arrepender. Caso eles estejam vivos no momento do arrebatamento, eles não vão ter chance de se arrepender para crer no Senhor Jesus. Eles não vão ter outra chance de se arrepender, porque eles rejeitaram o amor da verdade. Ou seja, o amor da verdade é Cristo, o Salvador. Então eles vão ser enganados. O próprio Senhor vai dar o espírito de mentira a eles, para que sejam enganados, para crer no anticristo. E o apóstolo Paulo: nós porém, ou seja, os que receberam o amor da verdade, temos a dívida de expressar toda a gratidão a Deus sempre, concernente a vós, irmãos, tendo sido amados pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da verdade, para dentro do qual vos chamou através do nosso Evangelho, para a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, ó irmãos, permaneceis vós postados firmes e retendes vós os preceitos que vos foram ensinados, quer por palavra, quer por epístola nossa. Ou seja, tudo que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos ensinaram dentro do Novo Testamento para as igrejas tem que ser mantido, ou seja, o modelo. Isso aqui é somente para terminar, porque o assunto principal, que é o arrebatamento, já foi explicado e eu espero que os amados tenham entendido.
Ora, que Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, a saber, nosso Pai, aquele nos havendo amado e nos havendo dado uma eterna consolação e boa esperança, e em graça, console os vossos corações e vos firme em toda boa palavra e obra. Nós sabemos que quem moveu os apóstolos a escreverem, os apóstolos e profetas a escreverem as escrituras, foi o Espírito Santo, ou seja, nada que esteja nessas escrituras, nenhuma palavra das escrituras é inútil, nenhuma palavra está colocada só para preencher espaço, não. Cada palavra nas escrituras tem o seu papel fundamental para o entendimento das escrituras. Portanto, é muito necessário, é crucial que tomemos as palavras no seu sentido mais comum, isto é, quando a Bíblia fala um, é um, quando a Bíblia fala dois, é dois, quando a Bíblia fala inferno, é inferno, quando a Bíblia fala condenação, é condenação, quando a Bíblia fala que salva para sempre, é para sempre, ou seja, não tem meio termo. E a gente não deve interpretar a Bíblia, ou seja, um texto literalmente quando o próprio texto das escrituras exigir que não seja interpretado literalmente. Ou seja, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 12 tem um versículo que diz: e procurai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos que usam esse texto para dizer que perto de salvação, eles tomam esse texto literal justamente para tentar dizer que salvação se perde. Só que ali fica um porém. Todas as pessoas que morreram e até as que ficarem para a grande tribulação, que não forem salvas, vão ver o Senhor Jesus Cristo na vinda dele. Vão ver o Senhor. E todos aqueles que vão participar do trono branco para o julgamento também vão ver o Senhor no trono branco para ser julgados. E o julgamento do trono branco, abrindo um parênteses aqui, não vai ter ninguém que vá para o céu naquele trono branco. No trono branco simplesmente vai ser só a condenação para o grau de punição no inferno. O trono que os crentes vão participar é o trono de Cristo, que é exatamente o dia de Cristo. Mas nenhum salvo vai participar do juízo final, que é o trono branco. O trono branco é só para perdidos. E ali, cada um que vai ser julgado pelas obras, simplesmente para aumentar a pena. Uns vão ter um grau a mais ou menos de punição, pelos relatos das escrituras. E isto também é outro assunto que eu pretendo, ou algum outro irmão que quiser fazer este vídeo, pretendemos falar em um outro vídeo. Então, que os amados meditem nas escrituras, e como está escrito no final deste capítulo, que o Senhor Jesus Cristo console os vossos corações, que não fiquem com medo de ficarem. Se vocês creram em Cristo Jesus como Salvador e o arrebatamento acontecer, vocês vão subir, vocês não vão ficar para a grande tribulação. Isso é uma esperança que a Bíblia nos encoraja a ter. Que Deus nos abençoe.